estiver. Vamos agora para o meionews.com. O portal do Grupo Meio traz em destaque, traz em manchete a cobertura completa do apagão em São Paulo. A manchete é: me sinto humilhado, é o que afirma morador que está há 3 dias sem energia elétrica em São Paulo. A matéria traz em detalhes esse drama vivido por muitas famílias. Chama atenção para você, nessa matéria de Alessio Rodrigues, o destaque, as aspas para o morador que afirma: gostaria de ser ouvido de alguma forma, estou me sentindo humilhado. Quando querem cortar a energia, no dia seguinte estão na frente da sua casa e não tem dó. Cortam e mandam você se virar. Aposto que no bairro do presidente da Enel, qualquer político agora não está faltando energia, porque eles sabem a quem priorizar. As carnes já descongelaram, o leite já estragou. A orientação da agência foi que abríssemos registro de danos após o retorno da luz, para solicitar o ressarcimento. Mas eu não tenho muita esperança de que realmente serei ressarcido, infelizmente. É o que afirma o morador, ouvido pela reportagem do UOL e repercutido pelo meionews.com. É residente na rua Elian Zayat, no Jardim Iracema, na Zona Sul de São Paulo. Ele se identificou como Rafael, de 32 anos. Você está vendo aí o povo humilhado, e já está aqui com a gente o autor da matéria, Alessio Rodrigues. Boa noite, Alessio. É isso, Ananias. Boa noite para você, para a Cíntia, para o França e também para toda a audiência do Ciência Política. Uma situação que a gente vem acompanhando nos últimos dias, ainda sem resposta. A ANEEL culpa a Enel, por sua vez, responsabiliza o governo do estado. O governador já citou o atual prefeito também como responsável pela falta de poda das árvores que causaram aí esses graves problemas na cidade de São Paulo. Então, o certo é que a população não tem a quem recorrer nesse momento, e é o que justamente essa matéria traz para a gente. Olha, e nesse terceiro dia de apagão em São Paulo, como eu disse, 400 mil imóveis continuam sem luz no dia de hoje, nesta segunda-feira, segundo o balanço que foi divulgado pela própria Enel. Na capital, a falta de luz já afeta 280 mil imóveis. Os problemas de fornecimento de energia afetam também as estações elevatórias, que são os equipamentos que transportam água para os locais mais altos da cidade. Ou seja, já está faltando água também em parte de São Paulo. Essa crise energética, é claro, é um fato marcante desde o final de semana, entrou na pauta da eleição há 13 dias do segundo turno. A disputa é entre o prefeito Ricardo Nunes e o candidato deputado Guilherme Boulos. A gente vai ver, portanto, as reações diante de uma crise gravíssima como essa, que persiste já há 3 dias. Como os candidatos à Prefeitura de São Paulo, há 13 dias da eleição, reagiram. A gente começa mostrando o candidato Guilherme Boulos. Veja o que ele disse. Fala, pessoal. Chegando em casa agora à noite aqui no Campo Limpo, vê só a situação da minha rua. Não dá pra ver, né? Não dá pra ver porque tá escuro. Tá escuro, apagão geral, não só aqui, em várias regiões da cidade. Lógico, a responsabilidade da Enel, que é essa tragédia de empresa que todo mundo sabe. Além de tudo, com um prefeito fraco, com um prefeito que não se impõe. Mas, além de tudo, a responsabilidade da prefeitura. Vindo do centro para cá, o que eu encontrei de árvore caída, e árvore que cai, inclusive, em cima da fiação elétrica e faz com que derrube a luz, não foi brincadeira. Eu acho que todo mundo que está na cidade está vendo isso. Né? Essas árvores caídas em São Paulo, por falta de poda adequada. Porque não tem um prefeito na cidade de São Paulo que faça o básico, o mínimo. Cidade mais rica do Brasil não consegue podar árvore. É uma vergonha. A gente viveu isso há menos de um ano, no fim do ano passado, novembro, se eu não me engano, com aquele apagão, o Ricardo Nunes foi pro camarote da Fórmula 1 enquanto a cidade estava sem luz. Como agora está perto da eleição, ele não vai pro camarote, né? Deve estar fazendo cena em algum lugar. Mas não adianta fazer cena porque, sim, o trabalho tinha que ter sido feito antes. Quem liga para 156 sabe, não consegue poda de árvore em São Paulo.
Aí, quando veio uma ventania, uma chuva de menos de 1 hora, gente. Pelo amor de Deus. Aí, olha, o Boulos chegou a usar a expressão apagão de prefeito para se referir ao tema e para apontar uma falta de ação do prefeito Ricardo Nunes, que reagiu dessa forma. Vamos ver o que fala o prefeito de São Paulo. Estamos aqui na central de monitoramento da prefeitura, com o comitê de crise. Agora são, olha aqui, ó, 22 horas e 28 minutos. Aqui, todos os locais que a gente está monitorando. Aqui a lista de locais. Explica, Bodonese, secretário Bodonese. Temos 42 prioridades hoje na cidade. A Enel não dá retorno para a gente de quando desliga a luz nesses lugares. A equipe está lá, né? A equipe está lá. Tá vendo, pessoal? Isso aí. A árvore está caída, depende da Enel desligar a energia para remover a árvore. A equipe da prefeitura está lá e a Enel não aparece para fazer o serviço. Vamos ver semáforo. Olha aqui, ó. Aqui está o Emilton, presidente da CT. Vem cá, Emilton, explica aqui rapidinho. Temos 175 semáforos apagados nesse momento, em função da falta de energia, falta da Enel no local lá para restabelecer. Então a prefeitura está lá, ó. Aqui, por exemplo, ó, Avenida Interlagos com Nações Unidas. Está lá a CT, tá vendo? CT e o semáforo desligado, porque não é o problema do semáforo, é a Enel que não liga a energia do semáforo. Então, monitorando, é isso que está acontecendo. Mais uma vez a Enel dando transtorno para a cidade de São Paulo. Lembrando, essa empresa é concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Essa é a reação do prefeito Ricardo Nunes, que afirmou que a prefeitura adotou uma ação ativa diante da crise e que, abre aspas, não houve falha nenhuma, fecha aspas, se referindo ao trabalho da prefeitura. Tá aí, Osmando, a gente vê reações de dois nomes na crise. Essa crise que não é a primeira, já aconteceu outra no final do ano passado, é um problema grave, recorrente da cidade de São Paulo. Não há prazo dado pela ANEEL para resolver o problema. Uma empresa que é privatizada, é uma concessão, ganhou um serviço público e o povo, repito, como abrimos o programa falando, se sente humilhado e está de fato humilhado por 3 dias sem energia em casa. De que forma você avalia que, diante dessas reações, que esse episódio pode interferir, inclusive, no segundo turno da eleição em São Paulo? Olha, Ananias, o pior de tudo é que, depois de uma tragédia dessa, não se aprenda a lição e não se tenha a responsabilidade de tentar corrigir as falhas, os erros cometidos, e venha, por exemplo, o prefeito faltando com a verdade, dizendo que a concessão à Enel, a empresa paulista que está explorando o serviço de energia, foi uma concessão do governo federal, quando se sabe que o governador de São Paulo entregou a Eletropaulo a preço de banana, mesmo com protestos da população, sem ouvir a população, mas com um comprometimento que ele conseguiu amarrar junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o pior de tudo é que essa questão não é a politiqueira apenas neste momento da eleição em que São Paulo está vivendo neste momento. Essa questão da Enel, da Empresa Nacional de Energia Elétrica, é um órgão que me parece muito com o Banco Central do Roberto Campos Neto, que o Bolsonaro deixou para o governo federal, para o seu sucessor, porque as mesmas dificuldades que o governo federal encontra do Banco Central, ele encontra também na Enel, na Empresa Nacional de Energia Elétrica, que é quem deveria fiscalizar a atuação das empresas em São Paulo e em todos os estados brasileiros. Hoje, o presidente Lula convocou uma reunião para tratar dessa questão e falou claramente na fiscalização que vai mandar fazer, numa investigação que vai mandar fazer em cima da Enel, porque ele tem seguramente informação de que não houve a fiscalização adequada. Parece estar havendo uma espécie de compadrio para proteger a empresa que assumiu lá em São Paulo e também proteger o governo paulista. Vejam só
do que eu estou falando. Desde maio deste ano, que um dos 5 cargos de diretor da Enel foi vago com o fim do mandato do Elvio Neves, e o presidente Lula encaminhou o nome do substituto ao Senado, e, com exceção desse nome, que seria indicado por Lula, todos os outros 4 componentes são nomeados, um ainda pelo Michel Temer e os outros 3 pelo ex-presidente Bolsonaro. O atual presidente, o Sandoval de Araújo Feitosa Neto, assumiu em 2022 a direção-geral da Enel, e seu mandato vai até 13 de agosto de 2027. Para você ter ideia, o nome que o presidente Lula encaminhou para substituir o Elvio Neves não foi votado até hoje no Senado, que depende da votação do Senado. Por quê? Porque há uma briga entre o Centrão, sobretudo o PP, Partido Progressista, porque querem indicar nomes diferentes do que o presidente Lula está indicando. Então, o que é na realidade? A diretoria da Enel é formada por detentores de mandatos que têm prazos, e o último deles vai até 2027. Você tem ideia quanto o presidente Lula está enrascado nessa questão do controle da fiscalização da energia elétrica no Brasil, no momento em que a gente vê tragédias como está acontecendo em São Paulo. Olha, Ananias, o grande risco de concessões e privatizações de serviços básicos, como a água e a energia elétrica, é exatamente a não fiscalização. O que me preocupa muito nesse caso da Enel, claro, além de toda a situação, né, você tem hoje mais imóveis em São Paulo sem energia elétrica do que você tem na Flórida, que sofreu um furacão. Então, acho incrível, né? Incrível, né? Isso diz muito sobre a ineficiência. Essa fiscalização ela é fundamental, porque ela é continuada. Todo o processo de concessão, uma das cláusulas desse contrato é que existe, por parte do poder público, um acompanhamento. Você não simplesmente entrega para outra empresa. E essa Enel já vem apresentando uma série de problemas. Na Espanha, né, de onde ela vem, ela já teve problemas, e em novembro do ano passado teve aquela situação em São Paulo. De lá para cá, até agora, nenhuma providência foi adotada. Eu, sinceramente, eu não sou moradora de São Paulo, mas eu fico com vergonha quando eu vejo os políticos de São Paulo usando isso para conseguir voto. Eu acho tão vergonhoso, eu fiquei com tanta vergonha desse vídeo do prefeito Ricardo Nunes, porque, sabe que parece aquelas coisas de cidade do interior, de fofoqueira? Pessoas fofoqueiras, olha, não foi eu não, foi fulano, viu? Porque você viu que ele fica atribuindo a sempre terceiro. É Enel, né? Sempre é o outro. E o Boulos também, sabe? Cheguei na minha casa. Sabe isso? Eu acho que isso é sapatear na cara das pessoas que estão sem energia elétrica há vários dias. Eu vi um caso hoje de um pai que está usando baterias de carro para manter a filha respirando, porque ela tem um acompanhamento, tipo uma UTI em casa, senão ela não consegue viver. São restaurantes que estão perdendo tudo, são pequenos comércios que estão perdendo tudo. E eles estão lá brigando, usando colete da Defesa Civil. Sabe, isso tudo mostra que talvez o Brasil não esteja preparado para esse tipo de alternativa da gestão pública, porque só funciona se houver fiscalização. Se o Estado não se furtar do seu papel, se o município não se furtar do seu papel e a União, o governo federal, também não se furtar do seu papel. Independente de quem esteja à frente da agência que é a ANEEL, independente de quem seja essa pessoa, ela tem que cobrar. Se ela não cobrou, alguém falhou. O ministro falhou, o presidente falhou, o governador de São Paulo falhou, o prefeito falhou, todos falharam. Então, não adianta agora um jogar para o outro e tentar fazer disso algo que movimente a campanha política nos últimos dias.
Eu acho isso uma vergonha. França. Ananias, o Ricardo Nunes é um prefeito fraco, que não conseguiu cuidar sequer da zeladoria da cidade. A cidade é economicamente mais importante do país e da América Latina. Tanto que o centro de São Paulo, quando você vai a São Paulo, você vê realmente que está descuidado na gestão de Ricardo Nunes. Mas há um abismo na intenção de votos entre ele e o Guilherme Boulos, que eu tenho cá minhas dúvidas se esse episódio terá uma grande repercussão no processo eleitoral desse ano. Mas além desses prejuízos que são sentidos pela população no dia a dia, com casos como esse que a Cíntia citou, de pessoas que dependem da energia elétrica, inclusive para se manterem vivas, há também os prejuízos do âmbito econômico. Porque a estimativa que foi divulgada hoje, inclusive pela FEComércio de São Paulo, é que esse apagão já gera um prejuízo de 1,65 bilhão de reais para São Paulo. Um prejuízo que está crescendo hora após hora e já é provavelmente bem maior do que esse 1,6 bilhão de reais. Então, além desses prejuízos humanos para a população, há também esse impacto econômico na cidade de São Paulo. E é vergonhoso ver uma situação dessa em uma cidade do porte de São Paulo e da importância de São Paulo, não só para o Brasil, mas para todo o continente. É, prefeito em sala de crise, com secretários, com monitoramento. É assim, o que a população espera é a solução na rua. Porque não e fez sem antes, sombra de né? dúvida, né? Por que não fez antes? Tinha que Porque não monitora desde o ano passado? Exato. Por que não tomou as medidas preventivas para que não chegasse a esse ponto? Já que já tinha ocorrido no ano passado, ou seja, depois que está com a crise instalada, você ir monitorar a crise dentro de salas, fica... A população, repito, espera a solução na rua, o gestor na rua, para resolver os problemas que, nesse caso de São Paulo, são gravíssimos. Olha, o Oswaldo falou de votação, a gente vai trazer agora